cumprimentar a todos os que estão assistindo, as pessoas devem estar chegando ainda. Bom dia, gente. Apresentar meu primo Hudson, que a maioria já conhece. Nós estamos aqui nesse domingo de Páscoa para estar primeiramente celebrando, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, que todas essas canções que vão ser entoadas aqui venham falar diretamente com o seu coração. Que o seu domingo venha começar em louvor e adoração a Deus. E que Ele venha se fazer presente aí onde você está assistindo essa live. Tá bom? Então vem com a gente nesse momento de louvor e adoração e que o Senhor abençoe sua vida. E feliz Páscoa. Nesse lugar, entoamos o teu nome, te adoramos, porque nós sabemos que o Senhor é o Cristo ressurreto, que não morreu naquela cruz, se entregou, mas ressuscitou no terceiro dia. Essa Páscoa celebra a sua ressurreição, Senhor, e que assim como o Senhor ressuscitou, que nós possamos ter uma nova vida para ti, morrer para nós mesmos e viver para ti, Senhor. Receba nessa manhã e continue com a sua presença nesse lugar, porque o Senhor venceu a morte e nós também podemos vencer através de ti. Em nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora. Te adora.
Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor continue conosco nesse espírito de adoração. Em nome de Jesus. Entrega ao Senhor esse louvor. E que não só nessa Páscoa, mas que toda a sua vida, em todas as nossas vidas, nós possamos lembrar todos os dias da ressurreição de Jesus e adorá-lo por isso. Amém? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
adoração agora. A gente vai estar cantando o último louvor, esse momento de adoração. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Queremos te entregar, Deus, mais uma vez esse momento, mais uma vez essa lembrança, Deus. Muito obrigada por podermos comemorar a Páscoa, porque nós podemos, Deus, comemorar o que o Senhor um dia fez por nós, Senhor. Então, que cada pessoa que estiver assistindo essa live, nessa hora, venha ser alcançada, Deus, com a tua misericórdia, com a tua graça, com o teu amor infinito, Deus, que não põe barreiras, não põe limites, mas que enfrenta até a morte por amor de cada um de nós. Então, que nós possamos nessa manhã ser alcançados por essa graça, por esse amor, e que nós possamos manifestar esse amor ao mundo todos os dias, em nome de Jesus. Aleluia. Posso crer no amanhã. Sei que a minha vida
Ok, meus queridos, a paz de Cristo. Eu queria pedir desculpa a todos que estão sintonizados na live, porque nós tivemos uma queda aí na internet, mas glória a Deus, nós voltamos aqui, tá ok? E mais uma vez nós estaremos iniciando essa aula da EBD, falando um pouquinho sobre a Páscoa. Vamos aproveitar a data, né, já que estamos na Páscoa, no domingo de Páscoa, nós estaremos falando sobre a Páscoa, o que a Bíblia fala sobre a Páscoa, ok? Então, primeiramente, eu queria voltar a lhe pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 25, tá ok? Por favor, livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 25, ok? Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, alguns irmãos que saíram da live já estão chegando novamente, ok? E nós estamos aí, né, esperando para que os irmãos possam dar um ok, para que a gente possa estar lendo a palavra do Senhor, né? Já tem alguém na live? Não, né? Então a gente vai esperar o primeiro okzinho aí dos irmãos. Se tiver alguém aí, dê um ok pra gente, por favor. Tá bom? Então, vamos lá. Êxodo, capítulo 12, versículo 25. Êxodo, capítulo 12, versículo 25. No versículo 25 de Êxodo, capítulo 12, a palavra de Deus diz assim: E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como ele tem dito, guardarei este culto, né? Ou seja, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: Que culto é esse? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, né? Que Páscoa é essa? Foi quando o Senhor passou pela casa dos seus filhos de Israel no Egito, e quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou ao Senhor. Desculpe pela versão, de repente a versão esteja um pouco diferente. Então, meus queridos amados, quando nós falamos em Páscoa, nós temos que voltar aqui no livro de Êxodo. Por quê? Porque é aqui que aparece a instituição da Páscoa ao Senhor. Tá ok? Então, eu queria pedir para que a pastora mostrasse algumas fotos aqui para mim, por favor, né? E eu queria saber se alguém já deu um ok aí na live, se já tem gente. Ok, os irmãos já voltaram, né? Então, amados, olha só, antes da pastora mostrar essas fotos, eu queria te perguntar, conseguiu sintonizar? Conseguiu? Então, eu queria te pedir o seguinte, que ao ver essas fotos, você vai me dizer o que essa foto tem a ver com a Páscoa ao Senhor, tá ok? Então, as fotos vão passar aí na frente, tá? Aí você vai analisar a foto
e vai dizendo. É bem verdade que a gente não vai esperar todo mundo analisar para dar o ok, para falar o que é, mas o que acontece? A partir do momento que você for vendo as fotos, aí você vai dando ok, de repente vai falando, ó, isso aí tem a ver com a Páscoa. Isso não tem a ver, isso não tem nada a ver. Opa, isso aí tem a ver sim. Opa, isso aqui não tem nada a ver. Então, vamos passando as fotos para ver. Passa até um pouquinho devagar para que os irmãos possam assim... Isso, exatamente. Ó, tem aí a primeira foto. Aí você vai analisar essa foto aí e vai verificar para ver se essa foto, né, está sintonizada, tem alguma coisa a ver com relação à Páscoa ao Senhor. Tá ok? Alguém já falou alguma coisa? Se ninguém falar, se os irmãos estiverem analisando... Estão entrando. Ah, ok. Se os irmãos estiverem analisando, aí a gente vai passando outra foto. Ok? Então. Amém? Então. Deu para visualizar direitinho? Tá? A pastora pode passar a outra foto. Isso. Ok? Então, aí... A partir do momento que você vai visualizando a foto, bota o telefone assim, isso. A partir do momento que você vai visualizando a foto, aí você vai analisando e ver, poxa, isso aqui tem a ver com a Páscoa, isso aqui não tem a ver com a Páscoa, né? Tá um pouco claro? Posso segurar aqui, então. Tá? Assim tá bom? Então, vamos lá. Vai vendo aí. Vê se essa foto tem alguma coisa a ver com a Páscoa ao Senhor, né? Ok. Estão respondendo a primeira imagem dos ovos coloridos. Estão respondendo a primeira imagem, né? Estão respondendo a primeira imagem. Mas aí já tem mais uma imagem aí, ó. Dá uma olhada e vê aí o que essa foto tem a ver, essa segunda foto tem a ver com a Páscoa ao Senhor. Tá ok? Aí a pastora pode ir tirando, vai passando a outra, vai vendo aí. Entendeu? A terceira foto. Vê direitinho. Né? E aí? Como a segunda estamos? disseram sim. Sim. Né? Alguns disseram sim para a segunda. Tem a ver. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Né? Então... Pode tirar, pode colocar outra foto. A gente só não vai poder ficar demorando muito com as fotos, né? É isso aí, tá bom, ok. Pode tirar. Tá? Está o quê? Na quarta? Quinta. Na quinta, né? Então, vamos ver aí, dá uma olhada para ver direitinho a foto. E vai vendo, ó, isso aqui tem tudo a ver, tá dentro. Não, isso aqui não, isso aqui tá fora. Ok? Então, tá dando para dar uma analisada legal? Então vamos continuar com as fotos. Vamos continuar. Essa é a... Você está falando... Sexta. A sexta foto aí, ó. Sétima. Ó, passou mais uma foto aí. É isso mesmo? Pode ser que ela esteja fora de ordem aí também aqui. Tá bom? Então. Tô na nona. A sétima não passou não, mas ela tá lá depois ela vai passar. Tá? Então, vamos vendo aí, gente. Hoje é dia de Páscoa, né? A gente tem que estar ciente do que realmente é Páscoa, o que não é, o que tem a ver com Páscoa, o que não tem a ver, né? Vamos vendo aí. Depois vai fazendo os comentários e depois a gente vai analisar segundo aquilo que nós estaremos lendo aqui, ok? Palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. Tô na 10ª. Isso, tá na 10ª já aí, ó. Vê aí, ó. Tem coisas aí, pode ser que tenha alguma coisa inusitada que os irmãos não estejam muito acostumados, né? Mas vai vendo direitinho, pode ser que alguns já conheçam, já saibam muito bem da história da Páscoa. 11ª.
Isso aí, ó, 11ª. Tá? Se não souber, se não der para identificar direitinho qual é a foto, o que tá aparecendo aí, pergunte aí pra gente que a gente vai estar respondendo. 12ª. Aí, isso. Tá aparecendo, tá dando para visualizar direitinho? E aí, Letícia, tá dando para visualizar as fotos? Natália? Então, ok. Isso aí. Vamos lá. Essa 11ª aqui tem que... A 14ª, não sei se vocês vão conseguir identificar. Isso. Essa, tá mostrando ela? Tô. Vê essa foto aí que tá aparecendo agora, se tá dando para identificar direitinho. Tá dando? Para identificar? Ok. Deu para identificar então. O pessoal tá falando lá que tá dando para identificar. Ok. Aí, vai vendo, já tá acabando. Já tá acabando as fotos, tá? Só para ver o que tem a ver com a Páscoa e o que não tem nada a ver com a Páscoa. 17ª agora que eu vou. Tá? 17ª. Deu para identificar essa 17ª aí? Deu? Deu para saber? A 17ª. 18ª. 18ª. Qual que não deu? A 18ª não deu? Afasta um pouquinho. Não. Isso. E aí? A 18ª. Essa daqui? Pode falar, qual é o quê? Eu não sei o que é na foto. Essa que não dá pra ver? Eu não tô avisando, eu não sei o que é na foto. Mas tá, mas não deu pra ver. Tá, é porque... Pode falar o que é, se você souber. Tô na última agora. É a canjica? É aparelho de canjica. Ah, então, aparelho de canjica. Deu pra ver? Aparelho de Mas a canjica? primeira era outra coisa, não sei o que é. Sim. Tô na última. Tá na última. Qual é a última aí? Deu pra É identificar? a lua, agora é frutas. Isso, deu pra identificar direitinho, tá dando? É um peixe com maçãs do lado, outra coisa. E, tá na última já? Tá ok. Agora o camarão. Tá ok. Posso tirar? Amém, gente. Então tá. Amém. Então, para que a gente possa saber o que na verdade é Páscoa, quem é que não comemora a Páscoa? Todos nós comemoramos a Páscoa, né? Mas será que todo mundo sabe o que é Páscoa? Onde surgiu a Páscoa, né? Algumas vezes a gente entra em uma determinada cultura, a gente entra em um determinado ritual, um determinado costume, mas algumas vezes sem saber a sua origem, não é verdade? E já que essa data tem tudo a ver com uma comemoração cristã, né? Ou seja, deveria ter a ver com uma comemoração cristã, então é necessário que nós saibamos a sua origem, tá ok? Então, amados, em nome de Jesus, tá? Você já abriu a sua Bíblia ali em Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1? A partir do versículo 1 até o versículo 14, os cachorros estão bem... Eu acho que, fechando a janela aqui, dá pra... Não se preocupe com a formalidade, aqui é informal, aqui nós estamos em casa, aqui tem cachorro, tem passarinho, algumas vezes temos que fechar a janela, tá ok? Então, amém? Pode fechar, a gente suporta o calor. Eu sei, meu tio chegou ali, o cachorro ficou alvoroçado. Então, amados, em nome de Jesus Cristo, quando a gente olha aqui para a palavra de Deus, onde foi que surgiu a Páscoa? Rapidamente falando como surgiu a Páscoa, a gente sabe
que o povo de Israel ficou cativo, ficou sendo escravo durante 400 anos debaixo de um jugo da nação egípcia. O Egito fazia com que o povo de Israel fizesse um trabalho escravo. A gente entende e vê através da palavra de Deus que muitas construções que foram feitas no Egito foram feitas através dessa mão de obra escrava. Então a palavra de Deus nos fala que o povo sofria muito na mão dos egípcios, ou seja, o povo de Israel, o povo de Deus. A palavra de Deus nos fala que o povo de Israel começou a clamar ao Senhor. O povo de Israel estava muito aflito. O povo de Israel estava sofrendo muito. Então o povo começou a clamar ao Senhor. E o Senhor, ouvindo o clamor do povo de Israel, ou seja, o povo de Deus, o que o Senhor fez? O Senhor visitou Moisés lá no deserto. Nesta época, Moisés já tinha saído do seu palácio e estava vivendo lá no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Então, o que acontece? Aí o Senhor visitou Moisés e falou: Moisés, olha só, você vai lá, você vai voltar no Egito e você vai livrar o meu povo, tirar o meu povo daquele cativeiro egípcio. Sabe por quê? Porque o meu povo clamou e eu ouvi o clamor do meu povo. E a palavra de Deus nos fala que Moisés foi ao Egito, enviado por Deus, porém, antes de Moisés ser enviado por Deus, Deus já tinha avisado: Faraó não vai querer deixar o meu povo sair do Egito. Então eu terei que manifestar o meu poder para que Faraó deixe o meu povo sair do Egito. Aí o que aconteceu? Aconteceu que quando Moisés chegou lá, Moisés, Arão e diante de Faraó pediram para que Faraó liberasse o povo para adorar ao Senhor no deserto. O que aconteceu é que Faraó não quis deixar. Aí então o Senhor começou a estender as mãos sobre o povo do Egito, sobre Faraó, e começou a mandar praga, uma praga atrás da outra, praga de sangue, água se transformando em sangue, praga das rãs, praga dos gafanhotos, praga das chuvas de granizo, ou seja, muitas pragas. O que aconteceu é que depois de 9 pragas, depois de 9 pragas, veio uma praga derradeira. A última praga foi a praga dos primogênitos. O que é primogênitos? A praga, ou seja, primogênitos são os filhos mais velhos. Naquela cultura, principalmente, os filhos mais velhos, entre aspas, eram os filhos mais importantes. Por que entre aspas? Porque, na verdade, o amor era igual para todos os filhos. Só que o filho mais velho, ele tinha algumas regalias que os outros não tinham. O filho mais velho, ele, depois da morte dos seus pais, ele assumia a liderança religiosa da família. O filho mais velho recebia a herança dobrada dos outros filhos. O filho mais velho era o próximo patriarca da família. E também na nação egípcia podemos dizer que havia uma importância do primogênito, principalmente dentro do palácio de Faraó. Por quê? Porque o primogênito seria o próximo herdeiro do trono do Egito. O primogênito seria o próximo Faraó. Aí veio a praga dos primogênitos. Em que consistia essa praga? O Senhor falou assim, estarão morrendo todos os filhos mais velhos que vivem ali no Egito. Aí o povo de Israel, meu Deus, e agora? O que nós iremos fazer? Só que o Senhor trouxe uma solução para os filhos de Israel. O Senhor falou, esta noite o espírito da morte irá passar na nação do Egito, em toda a nação, e todos os filhos mais velhos irão morrer, a não ser que... Então o Senhor deu uma orientação
aos filhos de Israel, ao povo de Deus. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que matar um cordeiro, ou então um cabrito, sem mácula, sem mancha. E o que vocês vão fazer? Vocês vão derramar o sangue desse cordeiro, desse cabrito, e esse sangue vocês terão que passar nas vergas e nos umbrais da porta, ou seja, em volta ali, aquela madeira que fica em volta da porta. Vocês vão passar esse sangue. Quando o espírito da morte vier sobre a nação do Egito, quando ele visualizar esse sangue que está na porta da casa de quem cumprir essa orientação e passar o seu sangue na porta, o que o sangue da morte vai fazer? Ele vai passar ao largo, ou ele vai pular. Isso, o nome disso significa Páscoa, né? Isso é que está acontecendo na casa ao qual o espírito da morte está visualizando o sangue do cordeiro ou do cabrito. Ele está pulando ou passando ao largo. Isso significa Páscoa. E foi assim que aconteceu. O que aconteceu foi que quando o espírito da morte veio, né, os filhos de Israel, em obediência, em orientação àquela voz do Senhor, eles pegaram aquele molho de isopo, né, que é uma planta, e passaram nos umbrais e na verga da porta das suas casas. E o que aconteceu? Aí veio a noite o espírito da morte e teve uma grande mortandade de filhos mais velhos na terra do Egito. Não só de pessoas, como também de animais. Todos os animais mais velhos, os primogênitos, também morreram. Então, isso aí é a Páscoa. Foi aí que originou a Páscoa, ou seja, o espírito da morte, o que ele fez? Ele passou ao largo. O espírito da morte que ele fez, ele pulou. Então, o que significa, na verdade, a Páscoa? A Páscoa, na verdade, significa exatamente isso, proteção. Se nós dermos uma definição um pouco contextualizada, significa proteção, significa escape, né? Ou seja, significa livramento. Através desse ritual, o povo de Israel foi livre, escapou dessa mortandade que aconteceu no Egito. Quando nós olhamos para os nossos dias, os dias de hoje, vamos colocar aqui 2020, nós estamos em 2020, né? E nós olhamos para a palavra de Deus também. Lá no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que Jesus é a nossa Páscoa. Por que Jesus é a nossa Páscoa? Jesus é a nossa Páscoa por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E o ser humano, todas as pessoas, segundo a palavra de Deus, são descendentes de Adão. Então, todas essas pessoas herdaram o DNA do pecado de Adão, né? Se nós nascemos e herdamos o DNA do pecado de Adão, a palavra de Deus fala: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que todos os homens, todo ser humano, a princípio, está destituído da glória de Deus, está destinado a morrer eternamente, está destinado a viver eternamente sem Deus, que na verdade é a mesma coisa que morrer eternamente. Então todo ser humano está destinado assim. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, né, que para que haja remissão de pecado, tem que haver derramamento de sangue. E foi para isso que Jesus Cristo veio. Olha só como Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Jesus Cristo, existe um espírito de morte que ronda as nossas vidas, porque nós somos pecadores. Aí a palavra de Deus nos fala que o Cordeiro de Deus,
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu na cruz e derramou o seu sangue pelas nossas vidas. Derramou o seu sangue pelas nossas vidas. Aí o que acontece? Adianta somente o Cordeiro de Deus, Jesus, derramar o seu sangue pelas nossas vidas? Não adianta só isso. O que nós temos que fazer? Nós temos que pegar esse sangue do Cordeiro de Deus e passar nos umbrais e na verga da porta dos nossos corações. Não é verdade? A partir do momento que nós pegamos esse sangue e passamos na porta do nosso coração, o que vai acontecer com esse espírito de morte? Ele vai vir, vai vir, vai vir. Quando ele vê o sangue, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez lá no Egito. Ele vai passar ao largo. Ele vai pular. É por isso que Jesus é a nossa Páscoa. Eu te pergunto, se aquele povo que estava no Egito, o povo de Israel, matasse o cordeiro, derramasse o sangue e deixasse na bacia dentro de casa, iria adiantar? Eles iriam escapar da morte? Não. Seria necessário que eles pegassem o sangue e passassem na porta, né? Naquelas madeiras que estavam em volta da porta. E é a mesma coisa hoje. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso basta? Não. Isso é como se o sangue estivesse na bacia. É necessário que nós peguemos esse sangue e passemos naquela madeira que está em volta da porta. Que madeira é essa? São os nossos corações. Então, resumidamente, eu queria dizer que assim como aconteceu aquela Páscoa lá atrás, quando o povo de Israel era escravo ainda na terra do Egito, assim como aconteceu aquilo, e depois dessa Páscoa que aconteceu lá atrás, eles puderam sair, eles foram livres da escravidão, assim também acontece conosco. A partir do momento que houve uma Páscoa, Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu, derramou o seu sangue, e houve essa Páscoa. E a partir do momento que nós passamos ela na porta dos nossos corações, o que acontece? Nós estamos agora sendo livres da escravidão do Egito. Estamos andando em direção à vida eterna. Então, o que nós aprendemos aqui até agora? Que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a verdadeira Páscoa. Isso está escrito lá no livro de Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Está falando que o Senhor Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Eu vou dar uma lida aqui rapidamente para que a gente possa somente confirmar essa palavra que nós estamos falando aqui. Livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Vamos lá. Não estou enxergando muito bem, que eu estou sem óculos, mas a gente vai tentando, né? A palavra de Deus diz assim no versículo 7: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, a palavra de Deus nos fala que Cristo é a nossa Páscoa. Então, quando foi que foi instituída a Páscoa? Lá atrás. Quando foi? Lá atrás, quando o povo estava no Egito. Então, agora, o que eu queria fazer com os irmãos aqui é fazer uma comparação. Eu fiz um quadrinho aqui para que a gente possa fazer uma comparação entre a Páscoa que aconteceu lá na terra do Egito e a verdadeira Páscoa que é Jesus Cristo, para que a gente possa fazer essa comparação. E é por isso que eu pedi para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, porque nós estaremos pegando alguns princípios espirituais para que possamos entender mais um pouco do que é a Páscoa, ok? Então, qual foi a instituição de Deus através de Moisés com relação à Páscoa? Antes dos primogênitos morrerem, o que o Senhor falou a Moisés? Começou a falar, ó, os primogênitos vão morrer.
A Páscoa vai ser instituída. Então vocês vão fazer assim. Aí no versículo 2, a palavra de Deus diz assim, ó. E este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Eu queria começar por aqui falando que esse mês é o mês de Abib, né? Mais tarde ele foi denominado mês de Nissan. Esse mês de Abib, nesse dia da instituição da Páscoa, ele passou a ser o primeiro mês. Ah, pastor, mas ele já era o primeiro mês? Não necessariamente. De repente, esse mês não era o primeiro, mas ele passou a ser o primeiro, dada a importância do que iria acontecer no povo, para com o povo de Israel. Isso que iria acontecer, a morte do primogênito e a instituição da Páscoa, seria um marco na vida, um marco na história do povo de Israel. O primeiro mês, o mês de Abib. Ou seja, o Senhor estava falando para o povo de Israel. Sabe por que esse vai ser o primeiro mês? Porque agora, isso aqui vai ser... vocês estão tendo um novo tempo. Amém? Tá tudo certinho aqui com a câmera? Ok. Então, o Senhor estava falando assim, agora vocês terão um novo tempo. Agora vocês terão uma nova história. Aquela história da escravidão veio até aqui. Agora todas as coisas se farão novas. E o que tem a ver isso com a Páscoa de hoje, que é a Páscoa de Jesus, né? Cristo é a nossa Páscoa. Isso significa que quando nós passamos pela Páscoa, Jesus morreu por nós. E quando nós pegamos esse sangue e colocamos nos nossos corações, isso significa que agora há uma nova história para cada um de nós. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, começou uma nova história. Se havia prostituição, já era prostituição, né? Se havia mentira, já era mentira. Agora o Senhor começa a restaurar os sonhos, o Senhor começa a restaurar os projetos, o Senhor começa a nos comissionar para algumas missões, nos delega responsabilidade, ou seja, o Senhor nos tira de um determinado ambiente e nos coloca em outros ambientes, ou seja, muda a nossa história, é um novo nascimento. Assim como começou uma história na vida do povo de Israel, começou também uma história na vida daqueles que passam pela Páscoa do Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no versículo 5, a palavra de Deus diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então, no versículo 5, está falando que esse animal era para ser um animal sem defeito. O que tem a ver com a Páscoa que hoje nós conhecemos, que é Jesus, a nossa Páscoa? A palavra de Deus nos mostra que Jesus veio sem defeito. A começar que ele não foi descendente de José, ele foi concebido pelo Espírito Santo, então não recebeu o DNA do pecado. E Jesus, ele teve a sua vida, pelo menos a sua vida de caráter, a sua vida íntegra. Jesus não pecou, Jesus teve todas as oportunidades que hoje nós temos para pecar, para mentir, para fraudar, mas Jesus não pecou. Ou seja, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo também foi sem mácula, que foi Jesus. A palavra de Deus nos fala ali no versículo 6, vamos lá para o versículo 6. E haverá, não, desculpa, eu estou no capítulo 11, vamos lá para capítulo 12, versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O que aconteceu até o 14º? Né? No 10º dia, o cordeiro ali, lá no Egito, como nós estávamos falando, era separado. Então aquele cordeiro, ele ficava do 10º dia até o 14º, ou seja, o 11º, 12º, 13º, 14º, ou seja, 5 dias.
Aquele cordeiro ficava separado 5 dias, sabe para quê? Para exame, para realmente se saber se aquele cordeiro era um cordeiro sem mácula, estava dentro da exigência de Deus. E a partir do momento, no 5º dia, se ele se tornasse apto para o sacrifício, aí então, realmente ele seria sacrificado. O que isso tem a ver com a nossa Páscoa hoje, o nosso Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Jesus também passou por esse exame. Jesus entrou em Jerusalém. Eu não vou dizer que Jesus tenha ficado ali 5 dias, mas Jesus passou por esse exame. Jesus foi preso pelos religiosos, pelos sacerdotes, né? Instigado pelos escribas, pelos fariseus, e a palavra de Deus nos fala que as pessoas começaram a examinar a vida de Jesus, depois não tiveram do que culpar. Jesus foi culpado de falar que ele realmente era o Filho de Deus. Aí os sumos sacerdotes chegaram, opa, blasfemou, já era, agora não tem mais o que questionar, ele é réu de morte, ele é culpado. Então, ou seja, ele passou pelo exame e eles mesmos, não tendo o que acusar Jesus, sabiam que na verdade ele não tinha culpa nenhuma. Pilatos, examinando Jesus, o que Pilatos falou no final? Pilatos falou que assim, poxa, eu não tenho do que culpar ele. Pilatos até tentou barganhar com o povo, tentou trocar Jesus por Barrabás, e o povo não quer. Aí Pilatos fala assim, eu não vejo culpa nenhuma nesse homem, então vou fazer, sabe o quê? Eu vou lavar minhas mãos, é com vocês mesmos. Entendeu? Então o que aconteceu é que Pilatos também, diante das autoridades romanas, Jesus foi examinado e foi considerado sem culpa. Né? Aí a gente vê vamos botar assim, o plebeu, Judas, quando entregou Jesus, quando Judas percebeu que Jesus tinha sido condenado à morte, Judas tentou reverter a situação, tentou devolver o dinheiro, devolver o dinheiro, aí não conseguiu, aí o que ele fez? Falou, pequei contra sangue inocente. Olha só, mais um aí, validando aquilo que os outros estavam falando, ou seja, esse homem é sem culpa, né? Aí no final Jesus estava lá crucificado, quando acabou aquela crucificação, aquela coisa toda, aquele centurião olha para Jesus e fala assim, verdadeiramente esse era filho de Deus. Ou seja, Jesus não tinha culpa nenhuma, e pelo fato de Jesus não ter culpa nenhuma, isso significa que ele está apto para o sacrifício. Era isso que acontecia com os cordeiros naquela época. É isso que acontecia. Quando o cordeiro era examinado, as pessoas percebiam que o cordeiro era apto para o sacrifício. Lá no versículo 8, a palavra de Deus fala assim, e naquela noite comerão a carne assada no fogo. A carne era assada no fogo. Lá embaixo, o Senhor ainda especifica, não pode ser crua nem cozida, tem que ser assada no fogo. Isso mostra um pouco do que aconteceria com Jesus. Jesus iria passar por uma prova de fogo. Que prova de fogo era essa? A cruz, né? Quão difícil, né, foi essa prova de fogo. A cruz que, na verdade, a gente vê que foi tão difícil que Jesus, ele, certa feita, ele falou, Senhor, se pudesse possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Seria doloroso. E se nós estudarmos sobre a questão do sacrifício na cruz, como era feito, era uma das piores coisas que poderia acontecer com um ser humano. Muitos dos condenados à cruz, na época, não conseguiam chegar à cruz. Só as preliminares, né, daquela crucificação já faziam com que as pessoas morressem por ali mesmo, né? Então, o que acontece? Jesus ali
passou pela prova de fogo, e era isso que acontecia com o povo aqui. Eles tinham que comer o cabrito ou o cordeiro assado, né? Eles tinham que festejar com pães asmos. O que é pães asmos? Pães sem fermento. Eu creio que isso, nós sabemos que o fermento simboliza o pecado, né? E isso aponta para Jesus, que Jesus, já que o pão também, né? Jesus é o pão da vida, né? Já que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós comemos do pão, e o pão está simbolizando o corpo de Cristo, que foi partido por nós, que foi entregue por nós, né? Quando fala-se aqui em celebrar a Páscoa com pães asmos, está apontando para Jesus sem fermento. Mais uma vez, Jesus sem pecado e sem defeito, né? E podemos até tirar alguns exemplos até para nós mesmos. Quando nós queremos participar da Páscoa do Senhor, ainda que nós cheguemos ao Senhor pecadores, é necessário que nós venhamos a nos propor a estar vivendo em novidade de vida, se afastar do pecado, se afastar do fermento, para que possamos ter uma vida diante do Senhor. Tá? E a palavra ainda no versículo 8 fala sobre as ervas amargas. Essa ceia, ela era, o ritual acontecia com ervas amargas também. As pessoas consumiam ervas amargas. E a gente pode ter, com relação a essas questões de ervas amargas, uma alegoria para que o povo lembrasse de tudo aquilo que passou, do amargor que passou na escravidão do Egito, né? Das dificuldades que aquele povo passou, porque o Senhor algumas vezes apontava para isso. Na verdade, o Senhor fala: eu sou Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então o Senhor se lembra o que eu fiz da casa da servidão, daquilo que aconteceu com vocês. E quando se consumia as ervas amargas, o povo lembrava também daquilo que tinha acontecido com eles no Egito, para que eles não tivessem vontade de voltar. Apesar que durante a caminhada no deserto, nós percebemos algumas pessoas olhando para o Egito e querendo voltar para o Egito. Ok? No versículo 10, a palavra de Deus nos diz assim: e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo, nada deixareis. O que podia deixar do cabrito do cordeiro? O que podia deixar do cabrito do cordeiro? Nada. A entrega foi completa. E que isso tem a ver com Jesus, a nossa Páscoa? A entrega de Jesus foi completa. A entrega de Jesus não foi pela metade, né? Até que o diabo queria que isso acontecesse. Na tentação no deserto, o diabo chegou a: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, o diabo queria que Jesus cumprisse a missão dele sem passar pela cruz. O diabo, quando Jesus já estava lá quase cumprindo a sua missão na cruz, o diabo, por diversas vezes, fala assim: poxa, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo. Salvou tantas pessoas e não pode salvar a si mesmo. O próprio ladrão falou: salva-te a ti mesmo e a nós. O ladrão que estava lá do lado dele. Sabe por quê? Isso a gente entende que o diabo não estava querendo que Jesus fizesse a sua missão por completo. Mas aqui, lá atrás, o cordeiro era assado por completo e nada ficava. Então a nossa Páscoa também, ela foi feita de maneira
completa. O nosso Senhor, ele se sacrificou, de maneira completa. No versículo 11, a palavra de Deus fala assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor, né? Então, o que a gente pode entender desse versículo aqui, ou seja, é a urgência na entrega. Não só Jesus tinha essa urgência na entrega, de se entregar por nós, como também é urgente que nós nos entreguemos a Ele. A palavra de Deus nos fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E, infelizmente, tantas pessoas hoje, primeiro, esperam a sentir no coração, outras pessoas, deixa eu aproveitar um pouquinho mais disso aqui ou daquilo ali, mais tarde, ainda não é tempo. Há uma urgência, até porque nós já falamos em outras aulas que Jesus Cristo virá como ladrão na noite, né? Será que ele vai esperar esse tempo que nós queremos que ele espere? Então existe uma urgência, e por isso que aquelas pessoas lá no deserto participaram da Páscoa já arrumados e preparados para a viagem, né? Aqui no versículo 7, vamos ler o versículo 7 e depois estaremos lendo o versículo 13. No versículo 7, a palavra de Deus diz assim, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Ou seja, né, em volta da porta, ambos os umbrais e na verga da porta, ou seja, nas casas em que as pessoas estiverem comendo. Versículo 13. E naquele sangue vos será por sinal. Vendo eu o sangue, passarei por cima, como nós comentamos aqui, passarei por cima, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Passarei por cima. Aí eu te pergunto, irmão que está assistindo essa aula, eu te pergunto, houve morte na terra, na terra de Israel? Ou seja, na cidade de Gósen, na cidade de Israel, na casa dos israelitas houve morte, né? Queria dar alguns segundos para você pensar aí e meditar. Houve morte na casa dos israelitas, segundo aquilo que nós lemos, né? Quem falou que não houve, infelizmente, errou, porque houve muitas mortes na casa dos israelitas, muitas mortes, só que não foram mortes de pessoas, foram mortes de animais. Esses animais morreram no lugar das pessoas. Porque se os irmãos lembraram, obrigado, meu filho, se os irmãos lembram, o que foi a Páscoa naquela época? A Páscoa, a gente sacrificava um animal e pegava o sangue dele e, naquele caso, colocava em volta da porta. Então, meus irmãos, o que aconteceu naquela noite é que milhares de cordeiros estavam sendo mortos. Isso significa que pecado não fica sem culpa, pecado não fica sem punição. Pecado não fica sem punição. Nenhum daqueles pecados que aconteceram ali na terra do Egito, nem os pecados dos filhos de Israel ficaram sem punição. Só que a punição dos filhos de Israel foi sobre um animal. Houve uma mortandade terrível. Eu creio que naquela noite, antes do anjo da morte passar, muitos israelitas ficaram ensanguentados, mas tiveram que matar.
O que eu queria te dizer é que nessa Páscoa nossa, de Jesus Cristo, não é diferente. Pecado não fica sem punição. Aí você vai me dizer, mas o meu fica porque a graça do Senhor está sobre mim. Porque o meu pecado, a palavra de Deus diz que dos meus pecados eu já não me lembro mais, o Senhor já não se lembra mais. Ok, os pecados seus não estão sobre você, mas foram derramados sobre alguém. E sabe quem foi? Sobre Jesus. Todos os teus pecados não ficaram sem punição. Caíram de mão cheia sobre a vida de Jesus. Então, quando nós, eu e você, nós vivemos uma vida desregrada, banalizando uma vida de santidade, né? Nós vivemos de qualquer maneira, tomando por base a graça do Senhor Jesus. Tenha certeza, quando nós fazemos isso, nós estamos banalizando aquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, porque a mão em cima dele foi pesada, e foi pesada por causa do meu e do seu pecado, que algumas vezes nós banalizamos. Pecado não fica sem punição, todo pecado é punido, né? Se não for sobre a minha vida, será sobre a de alguém. No nosso caso, foi sobre Jesus. Nesse caso aqui, de Israel, o pecado não ficou sem punição. Houve uma punição, mas não em cima deles, em cima de um substituto, o cordeiro ao qual o Senhor mandou matar, né? Terrível, eu creio que tenha sido terrível, né? Eu estava postando algo na internet sobre ovelhas, o cuidado da ovelha, e teve uma coisa que me chamou a atenção. A ovelha, quando ela vai ser sacrificada, ela não foge não. Ela nem se mexe, ela fica ali esperando ser morta, o seu sacrifício. Aí eu fico imaginando quando aquelas pessoas lá no Egito foram matar, de repente alguns tiveram até pena. Aquela ovelhinha lá olhando para eles assim, eles tiveram até pena. E aí, mata ou não mata? Aí alguém deve ter falado assim, se não for ele, vai ser nós. Mas o pecado não vai ficar sem punição, não. Se não for ovelha, vai ser nós, sabe por quê? Alguém tem que morrer. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Não há. Se não houvesse derramamento de sangue da ovelha, teria derramamento de sangue do povo de Israel. E a mesma coisa é hoje com Jesus. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. O meu e o seu não foi derramado. Mas tenha certeza que alguém derramou por nós e foi Jesus. Então, não banalize. Não podemos banalizar a nossa vida cristã, né? Não podemos viver de qualquer maneira. Não podemos banalizar aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, né? E a palavra de Deus nos fala lá no versículo 14 que este dia vos será por memória e celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Quando? Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. A palavra de Deus nos fala que o Senhor queria que eles celebrassem essa Páscoa, esse acontecimento para sempre, né? Para sempre. E o que a gente entende é que aí Jesus veio. Então a Páscoa parou de ser celebrada agora, a gente não celebra mais. Não, ela continua celebrada, agora é celebrada na pessoa de Jesus. Só que Jesus morreu uma vez só. E ele falou, está consumado. Então, essa Páscoa, ela seria em estatuto perpétuo. E é isso que Jesus veio fazer. Jesus, com o seu sacrifício, veio perpetuar a Páscoa. Veio perpetuar aquilo que ele veio fazer por cada um de nós. Ok, amados? Então, o que nós vemos aqui nessa história toda é que o Egito simboliza o quê? O mundo. O Egito simboliza o mundo.
Faraó simboliza o diabo. O povo de Israel estava preso lá no mundo, no Egito, né? Vivendo sobre as atrocidades impetradas pelo diabo, que era o chefe de tudo aquilo ali, né? Moisés simboliza quem? Jesus, porque Moisés foi enviado por Deus para ir lá no Egito, lá no mundo, tirar o povo de lá, né? Então, e simboliza, né, não só hoje aquilo que o Senhor vem fazer por nós, mas aquilo que o Senhor Jesus Cristo, né, que a palavra de Deus diz, que ele se fez carne e habitou entre nós. Nos resgatou. Moisés tipifica Jesus. E o cordeiro tipifica quem? Mesma coisa. O cordeiro tipifica Jesus. Ou seja, alguém teve que morrer. Não ficou sem punição, não. O pecado não ficou sem punição. Graça de Deus. E não acontece nada, porque a gente pode... Não. Todo pecado tem punição. E o meu pecado, o seu pecado, tem punição. Foi sobre Jesus. O pecado dos israelitas teve punição. Foi o substituto. O Cordeiro de Deus tipifica Jesus, que derramou sangue e não deixou que o anjo da morte entrasse na casa dos israelitas, né? Os umbrais da porta onde foi passado o sangue tipifica o quê? Os nossos corações. Hoje nós não passamos o sangue de Jesus literalmente na porta da nossa casa, mas passamos aqui nas portas dos nossos corações, né? Então os umbrais e a verga da porta tipifica o nosso coração. Aí vem as pragas, né? As primeiras pragas tipifica aquilo que a mão de Deus sobre esse mundo, algumas vezes, né, que jaz no maligno, algumas vezes não, o mundo jaz no maligno. Então tipifica a mão de Deus que volta e meia está assim fazendo juízo sobre algumas questões que o Senhor pretende fazer, né? Que ele decide fazer. As primeiras pragas. E a última praga simboliza, a praga dos primogênitos, simboliza aquela praga derradeira, a morte do primogênito. Ou seja, simboliza aquilo que Jesus Cristo veio fazer por nós. Não é verdade? Só que o primogênito que morreu foi ele próprio, Jesus Cristo. Não é verdade? Então, já não tem muito a ver com a nossa história, mas a gente pode colocar, porque o que aconteceu depois? Depois da morte dos primogênitos, o povo fugiu, aí chegou no Mar Vermelho. O que aconteceu no Mar Vermelho? E agora, o que a gente vai fazer? Aí Faraó veio. Quando o Faraó veio, o povo passou pela água. O mar se abriu, o povo passou pela água. Aí o que aconteceu? Os egípcios foram atrás. Aí o mar, engoliu todo mundo. Essa foi a última cartada de Faraó em cima do povo de Deus. Então isso pode tipificar o juízo final. Pode ficar o juízo final, a última cartada. Agora não tem mais influência de Faraó sobre o povo de Deus. Nessa história até aqui pode tipificar o juízo final. Eu só queria te dizer, né, então, já que nós entendemos que Cristo hoje é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa, Letícia, eu depois pede para a pastora vir aqui de novo, para que a gente possa passar aquelas fotos rapidinho de novo. Tá ok? Por favor, para os irmãos. Tá bom? Então, continuando, queridos, o que na verdade a gente pode entender disso tudo? A gente pode entender que a Páscoa, hoje, Jesus nos trouxe benefícios. Trouxe para a humanidade toda? Eu creio que não. Eu creio que não. Quando nós olhamos lá atrás, nós vemos que a Páscoa lá não trouxe benefício para a humanidade toda, não. Muitos morreram. Quem foi que não morreu? Foram aquelas pessoas que passaram sangue em volta da sua porta, nos umbrais e na verga da porta. Umbrais e verga da porta. Né? Então, a Páscoa hoje, Jesus e a nossa Páscoa, ele traz benefício para quem? Para quem passa o sangue dele aqui, nos umbrais
e na verga da porta aqui do nosso coração. A pergunta é, você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você já tem o Senhor Jesus Cristo morando em você? Você já decidiu morrer para o mundo e viver para Deus? Né? Se você já fez isso, existem alguns benefícios que você tem. Primeiro benefício é o resgate. Nós fomos resgatados por Jesus, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. E como é esse resgate? Pensa que você está devendo uma nota promissória para o banco. Pensa que você está devendo, está lá um valor e você chega lá no banco, você não tem como pagar e você, misericórdia, o que eu vou fazer com essa dívida? O que eu vou fazer com essa dívida? Aí sabe o que o gerente faz? Fala para você assim, ó, sabe essa dívida gigantesca que você nunca poderia pagar? Tá vendo ela aqui, ó? Rasgou. Alguém pagou por você. Já tá pago. Eu só tô rasgando. Então, qual o benefício da Páscoa para nós? É o resgate. Nós tínhamos uma dívida grande com Deus. Não poderia... A gente poderia andar de joelho, o Brasil todo, poderíamos fazer promessas, poderíamos fazer muitas coisas, nunca pagaríamos. Porém, teve um que pagou. Aí, ó, foi rasgado. Então, nós fomos resgatados. Um dos benefícios. O outro benefício é a reconciliação, né? Nós fomos reconciliados com o Senhor. Que reconciliação é essa? Já viu aquele casal que briga e está separado? Aí, de repente, acontece o mover de Deus, aí há uma reconciliação, né? Há um relacionamento novamente. Nós estávamos separados do nosso relacionamento com Deus. Aí sabe o que aconteceu? Através dessa Páscoa, agora nós temos um relacionamento. Podemos falar. O Senhor está conosco. O Senhor nos livra, nos protege. A gente fala com Ele, Ele fala com a gente. E há uma interação. Né? A palavra de Deus diz lá em Coríntios, eu até notei aqui o versículo 5,18, 2 Coríntios 5,18 a 20, que o Senhor, além disso, nos confiou o ministério da reconciliação. Olha só como foi essa reconciliação. Ele não só nos permitiu que nós nos reconciliássemos com Ele, mas Ele nos confiou o ministério da reconciliação, da mensagem da reconciliação. Sabe o que é isso? Que através de nós, outras pessoas serão reconciliadas com Deus. Não é verdade? Qual o outro benefício? Nós fomos justificados por Jesus. Fomos justificados. Quando o Senhor olha para nós, Deus, Ele poderia olhar para nós e vir com juízo. Só que Ele não vem. Por quê? Porque quando Ele olha, Ele não olha para nós diretamente. Agora Ele olha através do sangue de Jesus. Aquilo que foi feito na Páscoa. Através do sangue de Jesus. E quando Ele olha, sem culpa. Justificado. Através do sangue de Jesus. Por quê? Porque teve alguém que se sacrificou no nosso lugar. Outra coisa, outro benefício nosso é a adoção. Por quê? Nós não fazíamos parte da família de Deus mais. E a palavra de Deus nos diz, lá em João 1,12, a palavra de Deus diz assim, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, outra coisa que o Senhor nos fez foi fazer com que nós participássemos, fizéssemos parte de novo da família. Lembra aquele filho pródigo que saiu, opa, voltou e agora faz parte da família de novo, né? E a palavra de Deus nos fala que um dos nossos benefícios é a santificação. O Senhor nos santifica através do sangue dele. A palavra de Deus nos fala que buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o Senhor nos dá essa santificação. Temos como passar as fotos rapidinho aí para os irmãos? Temos como passar para os irmãos? Vai falando para mim quais são as fotos, por favor. Vou colocar na sequência. Tá aí na sequência? Ó, gente, ovo colorido. Aí, ó, ovo colorido. Tem a ver com a Páscoa? Ovo colorido? Não tem nada a ver com a Páscoa. Por isso aqui tudo que a gente falou, ovo colorido, nunca.
Nunca teve alguma coisa a ver com a Páscoa. Outra foto. O cordeiro, é isso mesmo? Bota a sombra pra mim. Aqui, ó. Vamos lá. O cordeiro. Tava aparecendo direitinho ou não? Tá ruim. Deixa só eu tentar descer um pouquinho. Tá só consertando aqui, irmãos. Estamos consertando aqui, só para os irmãos conseguirem visualizar direitinho. Agora sim. Ok? Então, o cordeiro. Aí, ó. O cordeiro tem alguma coisa a ver? Tem, né? O cordeiro. Porque lá na Páscoa a gente viu que o cordeiro que era morto para que o sangue fosse colocado nos umbrais e na verga da porta. Ok? E o cabrito? Tem alguma coisa a ver? Vamos lá. Cabrito. É isso mesmo? Tá aí o cabrito? Deu para ver? Então, o cabrito tem alguma coisa a ver? Tem. O cabrito tem a ver, sabe por quê? Quando não era o cordeiro sacrificado, era o cabrito. Um dos dois animais tinha que ser sacrificado. E agora o outro aí, passa o outro. Qual é? Chocolate. É o chocolate, né? É o chocolate líquido, não? Barra. É o creme, é a barra? É o chocolate barra. E aí, tem a ver o chocolate barra? Nunca será. Nunca foi e nunca será. E o outro? Pode falar. Coelho. O coelho. Agora sim, o coelho. Né? O Senhor falou que se não tiver ovelha nem cabrito, serve coelho. Falou isso? Não. Negativo. Então, coelho nunca será, nunca fez parte. Né? O pão tem a ver? Tem a ver, porque fez parte da cerimônia lá da Páscoa. Era o cabrito ou o cordeiro assado, o pão sem fermento e as ervas amargas. Ok? Então, o pão teve a ver. Outra coisa. Serenata de amor. É o que? Bombom? Bombom. E aí, bombom, como é que fica? Tem a ver? Ainda que você tenha ganho bombom nessa data, nada a ver. Nunca será bombom. Né? E aí? Outra. Umbral da porta. Isso, os umbrais da porta. Os umbrais e a verga da porta. Tem a ver? Tem, porque quando o cordeiro morria, tinha que passar o sangue exatamente ali para que o anjo da morte não tivesse acesso a essa casa. Né? Chocolate derretido. O chocolate derretido fica na mesma linha do outro chocolate, né? Nunca será. Não tem nada a ver. Egito. Egito tem a ver? Tem, porque a primeira Páscoa foi celebrada no Egito, na nação do Egito. Né? Depois que eles saíram durante o deserto e lá na nova terra, na terra de Canaã, eles continuaram celebrando a Páscoa, mas a primeira foi no Egito. Sangue. E aí, sangue tem a ver? Tudo a ver, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, diz a palavra de Deus. Não só lá no Egito foi derramado sangue, mas Jesus também derramou seu sangue. Peixe frito. E aí, peixe frito? Em nome de Jesus, que eu possa comer um peixe hoje, como está aí nessa foto, né? Que realmente vai descer muito bem, mas nada a ver, ainda que no Novo Testamento haja texto que fale sobre pescas e questões de peixe, mas para a Páscoa, nada a ver. Né? E aí? Fogueira. Fogueira. Como o cabrito ou o cordeiro era feito? Ele era assado. Né? Assado. Então assava na fogueira. Ok? Vamos lá. Cabrito assado. Isso. Tem a ver? Tudo a ver. Porque era exatamente esse animal ou a ovelha, né? Aí parece que era um cabrito assado ou ovelha que era assado. E aí? Canjica. Canjica. Como é que fica a canjica nessa história? A canjica na Páscoa. Pode ter Páscoa sem canjica? Para nós hoje, não, né? Que o estômago pede e agradece. Porém, nada a ver. Nunca houve e nunca será. Né? Canjica. Noite. Noite. A noite tem a ver com essa questão aí, dessa Páscoa? Tem. Porque foi ali, entrando na noite, eles tiveram que comer apressadamente, vestidos, arrumados, como se tivesse
para partir para uma viagem. Então, a Páscoa aconteceu à noite, né? E aí? Bacalhau. E o bacalhau? Será que alguém come bacalhau na Páscoa? Não sei. No Natal, sempre. Bacalhau na Páscoa algumas vezes, mas nunca será e nunca fará parte da Páscoa. Camarão. Camarão também nunca fará parte da Páscoa. E... acho que acabou. Tem um outro aí. Falta o último. Tem mais um pra gente terminar. Morte. E a morte tem alguma coisa a ver? Tudo, porque foi o espírito da morte que passou e quando ele se deparava com o sangue na porta, o que ele fazia? Ele passava ao largo ou ele pulava. E isso foi, essa atitude, né, foi denominado Páscoa, ok? Então, terminamos as fotos. O que nós queremos dizer aqui é que há uma diferença muito grande na cultura oriental para a cultura ocidental, né? E na nossa cultura ocidental, o que aconteceu? A gente tirou a Páscoa exatamente do propósito dela, não é verdade? Porque eu não estou falando que nós temos que fazer aquilo que eles faziam, assar cabrito, cordeiro, não, né? Mas inserir chocolate, coelho e todas essas coisas, exigir que se coma um determinado tipo de alimento, como camarão, carne, peixe, canjica, fora, tá fora. É pecado fazer? Não, é um alimento. Você pode usufruir do alimento, mas não tem nada a ver com a Páscoa. Hoje, todo ritual, toda cerimônia, toda festa que se elabora é mais voltada para o comércio. Amém? E cuidado com o comércio, seja equilibrado, senão você vai gastar todas as suas finanças no comércio, né? É só coisa cara, é ovo de Páscoa de R$200, é bacalhau, são coisas que ficam com um preço absurdo nessa data e daqui a pouco chega, você não consegue fazer um pé de meia para sua família. Por quê? Porque você está sendo levado pelo consumismo da nossa cultura ocidental, tá ok? Eu queria só terminar com esse texto aqui, mais uma vez, 1 Coríntios 5, versículo 7, que diz: Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Por quê? Porque Cristo é a nossa Páscoa e Ele foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, olha só, façamos festa, mas não com o fermento velho, não com a vida pecaminosa, nem com o fermento da maldade, nem da malícia, mas com o pão asmo, com o pão sem fermento, sem pecado, com uma vida sem pecado, né? O pão asmo da sinceridade e da verdade, ok? Terminamos o nosso momento com os irmãos. Quero estar agradecendo por mais uma paciência, por aquilo que, né, por todas as perguntas, todos os irmãos que tiveram acesso. Continuamos incentivando os irmãos a estarem colocando seus pedidos de oração, ok? Mais uma vez, relembrando aí o cuidado com os seus, a questão do álcool gel, da máscara, bom, e para aqueles principalmente que são grupos de risco que possam ficar realmente resguardados aí para que essa pandemia passe e nós daqui a pouco estejamos no nosso convívio novamente. E nós queremos orar. Mais uma vez eu queria dizer que eu sou o pastor Osmar, está aqui comigo a pastora Daniela, minha esposa, Letícia está aqui comigo também, minha filha, Laila também. E nós somos da comunidade cristã Cristo em Nós, né? Estamos ali no domingo e na quinta-feira às 19h30, na Rua Extremadura, número 17, em Vista Alegre, atrás do Shopping Via Brasil. Você é nosso convidado. Eu queria te exortar, você está passando o sangue de Jesus no seu coração, para que você possa usufruir de tudo aquilo que o Senhor Jesus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, daqui a pouco às 20 horas,
nós estaremos com o nosso culto, né, via live, nós estaremos aí louvando e bendizendo ao Senhor e ministrando uma palavra, e creio que o Senhor estará conosco, ok? Vamos estar orando, coloque a sua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Se você quiser continuar mandando as suas perguntas, pode mandar, depois nós estaremos respondendo, ok? Azaf do período faz parte do período de Davi. A diaconisa tinha me perguntado, né? Eu tinha afirmado no começo da aula, mas como ela me perguntou, eu falei, eu creio que seja do período de Davi, mas mesmo assim a gente faz questão de confirmar, e realmente período de Davi, tá? E outras perguntas mais, pode mandar que a gente vai estar aí respondendo em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Senhor, tá? Eu queria que nós você estivesse aí, né? Se você quiser curvar sua cabeça, se você quiser fechar os seus olhos, né? Um grande abraço para todos os irmãos que estão sintonizados. Eu queria pedir para que o Senhor possa estar abençoando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, muito obrigado pela Páscoa que, Senhor, ó Pai, tu tens, Senhor, ó Deus, dispensado a nós. Muito obrigado, Senhor, porque, ó Jesus, tu poderia não ter passado por aquilo, mas o teu sacrifício foi completo. Desce da cruz. Não vou descer, porque eu sei que lá na frente haverá um povo que estará me adorando. Haverá um povo ao qual eu terei um relacionamento tremendo, e por isso hoje nós estamos aqui, Senhor, na tua presença. Muito obrigado pelo teu alimento, muito obrigado por cada irmão, abençoe cada irmão, sonde, Senhor, a mente, o coração, venha de encontro a cada necessidade em nome de Jesus Cristo, meu Deus, e que em nome de Jesus Cristo nós tenhamos um dia em família abençoado para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e que você tenha um maravilhoso dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Um abraço para Márcia. Isso, porque eu estou perguntando aqui, né, que eu não estou tendo muito acesso aos irmãos que estão mandando mensagem, mas é a Márcia, a nossa prima. Tá ok? Márcia, muito obrigado. Tá ok? Um abração, um beijo aí no coração, querido, em nome de Jesus Cristo. Tá ok? Amém? Já foi falado aqui, às 20 horas estaremos juntos em nome de Jesus.